Capítulo 2. Anomalias. Os lobisomens não são as únicas criaturas inverossímeis do folclore mundial. Desde os homens-raposa e os homens-lebre da China até os homens-gato da África tropical, existe toda uma miríade de animais selvagens nos quais certos seres humanos supostamente se transformam. Em The Way of the Shaman, o professor Michael Warner escreve: a conexão entre os humanos e o mundo animal é essencial no xamanismo, e o xamã utiliza o seu conhecimento e métodos para participar do poder desse mundo. Através do seu espírito guardião ou animal de poder, o xamã faz conexão com o poder do mundo animal, com os mamíferos, pássaros, peixes e outros seres. O xamã tem de ter um guardião particular para fazer seu trabalho, e esse guardião o auxilia de maneira especializada. A escolha do espírito nunca era arbitrária, pois acreditava-se que já existia um vínculo com um animal em particular, forjado pela natureza do xamã, muito embora ele pudesse não ter consciência disso. O mundo espiritual, portanto, muitas vezes se fazia conhecer, em visões ou sonhos, antes mesmo que o xamã praticasse as técnicas que o evocavam. Essa evocação trazia muitos benefícios. Segundo Warner, o animal de poder ou espírito guardião, como eu originariamente aprendi entre os Jivaro, não só aumenta a energia física da pessoa e a sua capacidade de resistir às doenças, como também aguça a acuidade mental e a autoconfiança. Quando o xamã entrava na realidade extraordinária em busca do animal, ele muitas vezes era temporariamente possuído por ele. Isso levou, naturalmente, ao conceito das criaturas meio homem meio animal, a crença que para muitas tribos é uma questão de mera experiência de que certos indivíduos podiam passar por uma transmutação e se transformar literalmente no animal em questão. Essas criaturas, no entanto, são apenas um exemplo de toda uma gama de fenômenos curiosos que todos sabemos impossíveis, mas que há séculos vêm sendo fundamentados por incontáveis lendas, mitos e até relatos em primeira mão. Quando o autor irlandês Bram Stoker criou a lendária figura do Drácula, seu personagem era baseado no nobre balcânico do século XV, Vlad, o Empalador, depois chamado Dracul, palavra romena para demônio. Mas Stoker não criou a lenda do vampiro, embora lhe tenha feito acréscimos imensuráveis. Existe uma menção a fantasmas bebedores de sangue na Odisseia de Homero. Na mitologia hebraica, a primeira mulher de Adão era Lilith, descrita como uma vampira devoradora de criancinhas. O mesmo tema é retomado na mitologia árabe, celta e romana, todas elas com referências a demônios bebedores de sangue de uma espécie ou de outra. Mas a lenda de vampiro que conhecemos hoje é resultado direto da difusão da atividade vricólca nos Balcãs e na Grécia do século XVII. De acordo com a crença popular e de supostos relatos de testemunhas, os vricólcas eram cadáveres ressuscitados que se alimentavam do sangue dos vivos. Na Hungria, o termo para esses seres era vampir, uma palavra que, com uma ligeira mudança, transportou a lenda para o mundo anglófono. Em torno de 1746, surgiu o primeiro trabalho acadêmico sobre essas criaturas, escrito por Dom Augustine Calmet, um monge francês. A bilocação, a aparição da mesma pessoa em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, é outra impossibilidade aparentemente praticada por vários monges e santos cristãos. A lista de bilocadores inclui Santo Antônio de Pádua, Santo Ambrósio de Milão, São Severo de Ravenna e, nos tempos modernos, o Padre Pio, um monge italiano. Algumas dessas aparições tiveram muitas testemunhas. Quando o Papa Clemente XIV estava em seu leito de morte, recebeu a visita de Santo Afonso Maria de Ligório, visto por vários membros da corte papal ao lado do leito do Papa. Mas nessa época Afonso estava confinado à sua cela, situada a 4 dias de viagem. Outra capacidade frequentemente atribuída aos santos é a levitação. São José de Cupertino e Santa Teresa de Ávila eram conhecidos pelos seus muitos episódios de levitação. Uma testemunha ocular afirmou que Teresa mantinha-se suspensa no ar, a meio metro do chão, por aproximadamente meia hora. O grande yogi tibetano Milarepa ia além. De acordo com relatos contemporâneos, ele era capaz de caminhar e até dormir enquanto levitava. No século XIX,
O médium espiritualista Daniel Douglas Home surpreendeu várias testemunhas ao sair flutuando por uma janela do terceiro andar e entrar por outra. O médium italiano Amedeo Zuccarini foi fotografado enquanto levitava a meio metro da superfície mais próxima. Numa categoria semelhante está a experiência do psicólogo britânico Kenneth Batchelor, que se interessou pelos vários relatos acerca do fenômeno das mesas girantes, durante a febre vitoriana pelo espiritismo. Batchelor organizou grupos de investigação e, depois de vários meses de experimentação, desenvolveu um sistema que permitia que as mesas se movimentassem sozinhas sob condições severamente controladas. O seu trabalho culminou com um vídeo infravermelho de uma mesa levitando a vários centímetros do chão, sem que ninguém a tocasse. A levitação de mesas também figurou num experimento realizado pelo Dr. George Owens e esposa, Iris, 2 membros da Canadian Society for Psychical Research, que decidiram tentar criar um fantasma artificial. Para esse fim, eles e alguns colegas da mesma sociedade criaram um personagem fictício chamado Philip, que teria vivido na época de Oliver Cromwell, em meados do século XVII, numa residência chamada Solar dos Didington, na Inglaterra. Philip tinha um caso amoroso com uma jovem cigana. A mulher dele descobriu e acusou a cigana de bruxaria. Quando a moça foi queimada na fogueira, Philip se suicidou, atirando-se das muralhas da residência de seus ancestrais. A história romântica era totalmente fictícia, exceto pelo detalhe do Solar dos Didington, que de fato existe. O grupo de Owens fixou fotos do solar nas paredes de uma sala e passaram a se sentar regularmente em círculo, em típicas sessões espíritas, para fazer contato com o personagem que haviam criado. Depois de vários meses, foram recompensados com batidas paranormais. Um código foi logo estabelecido para permitir a comunicação com a entidade que aparentemente provocava as batidas. A entidade revelou tratar-se de Philip e forneceu pormenores acerca de sua biografia fictícia. Philip, no entanto, acrescentou tantos detalhes históricos precisos à própria história que os membros do grupo começaram a se perguntar se não teriam, acidentalmente, se baseado numa pessoa real para criar seu personagem. Pesquisas comprovaram que não era esse o caso, embora Philip exibisse uma familiaridade muito maior com o período cromwelliano do que qualquer um dos membros da equipe. Além disso, ele se provou capaz de fazer levitar mesas, e numa ocasião, subiu ruidosamente um pequeno lance de escadas. Uma variação do experimento de Philip foi conduzida por Dolores, na Grã-Bretanha, usando técnicas de evocação ritual para acelerar o processo. Em resultado, um membro do nosso grupo foi temporariamente possuído pelo espírito de uma sacerdotisa saxã totalmente fictícia. A projeção astral é outra bem documentada impossibilidade. A minha primeira experiência com esse fenômeno ocorreu um dia em que me levantei no meio da noite para ir ao banheiro e descobri que não conseguia abrir a porta do quarto. Depois de passar alguns instantes sem entender o que se passava, percebi que a minha mão atravessava a maçaneta da porta, enquanto meu corpo, físico, ainda estava deitado na cama, ao lado de minha mulher. Precisei fazer 6 tentativas antes de persuadir o meu corpo a se levantar. Numa delas, atravessei uma parede sólida. Essa capacidade, apenas temporária, parece quase nada diante do que ocorreu a Benedetto Supino, em 1982. Garoto de escola na época, ele lia um gibi na sala de espera do dentista quando a revista simplesmente se incendiou em suas mãos. Desde esse episódio, algumas coisas em que toca ardem em chamas, e ele já provou ser capaz de incendiar objetos simplesmente com o olhar. Ao ser examinado por um médico do Centro Médico de Tivoli, na Itália, foi considerado completamente normal, um diagnóstico que ele e a família poderiam questionar. Em 1967, outra adolescente, Anne-Marie Chabert, mostrou ter poderes ainda mais estranhos, embora da primeira vez não tenha percebido que emanavam dela. Tudo começou no escritório de um advogado em Rosenheim, na Alemanha, quando a rede elétrica começou a apresentar defeito. O advogado, Sigmund Adam, havia instalado um medidor especial que mostrava quedas de força normais. Na tentativa de solucionar o problema, ele substituiu as lâmpadas fluorescentes por outras, comuns,
e instalou um cabo direto até o poste. Quando percebeu que nenhuma das duas providências adiantou, ligou o seu próprio gerador, o que também não fez nenhuma diferença. Então, enquanto ainda lutava para resolver o problema elétrico, Adam recebeu uma conta telefônica estratosférica, muito mais alta do que de costume. Quando começou a monitorar as ligações feitas do seu escritório, descobriu que alguém no prédio estava fazendo várias ligações por minuto para o serviço de hora certa da companhia telefônica, e tão rápido quanto a conexão normal permitia. Desesperado, ele chamou um dos maiores parapsicólogos da Europa na época, o professor Hans Bender, de Freiburg. O especialista descobriu uma ampla atividade poltergeist associada a Anne-Marie Schaber, que era capaz de acender lâmpadas apenas caminhando por um corredor. A geração de efeitos poltergeist é apenas um dos muitos talentos extraordinários, como a telepatia e a visão à distância, que têm sido testados nestes anos mais recentes e se revelaram genuínos, embora às vezes aleatórios. Nenhum desses talentos é exclusividade dos seres humanos. O cientista britânico Rupert Sheldrake decidiu investigar a crença comum entre donos de cães e gatos de que seus animaizinhos de estimação são capazes de ler pensamentos. Numa versão televisiva de um desses experimentos, a dona de um desses animais foi retirada de casa e levada de carro para um local a várias horas de distância, onde deveria se manter até que fosse avisada de que poderia voltar. No momento preciso em que voltava para casa, uma câmera sincronizada mostrava o seu cachorro dirigindo-se para perto da janela, onde costumava esperar o retorno da dona. Se os cães podem ler pensamentos, os gatos parecem capazes de prever o futuro. A senhora B.N. Harris, de Harrogate, Inglaterra, contou que, quando morava em Tiverton Road, em Exeter, durante a Segunda Guerra Mundial, viu uma fila de gatos deixando a cidade seguindo em direção a Tiverton, um pouco antes de ocorrer um devastador ataque aéreo. Sheldrake é o cientista que desenvolveu a teoria da ressonância amórfica, a ideia de que, quando um número crítico de indivíduos aprende algo, torna-se mais fácil, para a população como um todo, aprender a mesma coisa. Por meio de experimentos, ele mostrou que isso acontecia com estudantes aprendendo poesia, e notou que populações inteiras de animais ou pássaros às vezes adquiriam habilidades simples sem nunca as ter aprendido. A maioria das singularidades apresentadas até aqui poderia ser classificada como capacidades incomuns, mas existe toda uma outra gama de fenômenos que parece pertencer a outra categoria completamente diferente. O que dizer, por exemplo, dos relatos feitos no mundo todo acerca dos avistamentos de um helicóptero negro em 1938? O primeiro voo de helicóptero foi realizado por um francês, em 1907, mas o aparelho só era capaz de breves voos verticais. Em 1930, um protótipo conseguiu efetuar voos para frente verticalmente, mas foi só em 1939, um ano depois dos avistamentos no mundo inteiro, que Igor Sikorsky construiu o primeiro aparelho realmente capaz de voar. Em 1887 e 1888, uma criatura alada de aparência humanoide foi vista realizando manobras aéreas sobre Nova York e New Jersey. Esses relatos nunca foram levados muito a sério, embora a criatura, ou algo parecido, tenha te aparecido no Vale do Rio Ohio em 1966 e 1967. Ela era descrita como um ser alado e de cor acinzentada, do tamanho e com a silhueta de um ser humano, mas com olhos vermelhos, e foi avistada por mais de uma centena de pessoas. Uma chuva de sapos cor-de-rosa caiu em Strow, em Gloucestershire, na Inglaterra, em 24 de outubro de 1987. O naturalista Ian Darling confirmou que os sapos eram albinos. A tonalidade rosada resultava do fluxo sanguíneo por baixo da pele branca, mas não soube explicar de onde eles procediam. Presume-se que tenha sido do mesmo lugar de onde partiu uma chuva parecida de sapos cor-de-rosa, que havia caído nas cercanias de Cirencester 2 semanas antes. Chuvas estranhas não são tão incomuns. Chuvaradas de sapos foram relatadas na Pensilvânia, em Minnesota, Indiana e Massachusetts, para citar apenas alguns locais dos Estados Unidos. Em 1817,
Soube-se também de uma chuva de arenques em Argyllshire, na Escócia. A explicação convencional para esse fenômeno é a de que redemoinhos sugam as pobres criaturas, transportam-nas por uma certa distância e depois despejam-nas em forma de chuva. Se isso for verdade, os redemoinhos são curiosamente seletivos, pois apanham apenas sapos das suas lagoas e escorrem apenas arenques da miríade de criaturas que vivem no mar. Mas as chuvas não se restringem a anfíbios e peixes. Houve uma chuva de grandes camundongos amarelos na cidade norueguesa de Bergen, em 1578. Um ano depois, choveu lemingues. Também choveu enxofre em brasa em Magdeburgo, na Alemanha, em 1642. Ovos negros caíram do céu em Porto Príncipe, no Haiti, em 1786. Em 1828, choveu ração de animais no Irã. Em São Francisco há relatos de uma chuva de carne bovina, isso mesmo, carne bovina, em 1851. Também choveu brasas em Illinois, lagartos em Sacramento, cobras em Memphis, Tennessee, minhocas em West Virginia, moedas de prata na Rússia, notas de dinheiro na França e na Alemanha, pêssegos na Louisiana, lodo, madeira, vidro e peças de cerâmica em Cuba. Em 1687, flocos de neve fibrosos e negros, alguns grandes como tampos de mesas, caíram na costa leste do Mar Báltico. Descobriu-se que se tratava de algas negras infusórios, um grupo de protozoários. Em 117 d.C., 4.000 homens da 9ª Legião do Exército Romano marchavam para o norte de Dunblane, Escócia e desapareceram. Não houve matança, relatos de batalhas, corpos ou sinais de desastre. Os homens simplesmente sumiram. O cônsul britânico em Viena, Benjamin Batursta, estava examinando alguns cavalos em 25 de novembro de 1809, na cidade alemã de Perleberg, quando desapareceu. Seu valete secretário viu caminhar para trás dos cavalos, ponto em que desapareceu. Pessoas vêm desaparecendo desde então, incluindo o homem de negócios de Toronto, que entrou no seu escritório e nunca mais saiu, e vários indivíduos que se desvaneceram no ar diante de várias testemunhas. Os poucos casos de estudo citados representam uma porção insignificante da vasta literatura de anomalias. Esses relatos têm implicações profundas. Se as pessoas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo ou se desvanecer no ar, se cães podem ler pensamentos e gatos podem prever o futuro, se uma adolescente pode gerar um poltergeist e Romazanta realmente se transformava em lobo, então precisamos revisar as nossas ideias sobre a natureza da realidade.